vamos falar sobre indicadores de eficiência no varejo e como é importante você ter uma ferramenta que te ajude a dar visibilidade e praticidade na hora de analisar todos eles. A partir de agora, vou falar de vários desses indicadores que estão, por exemplo, na Easy, disponíveis de forma muito prática e rápida. Existem já aqueles indicadores tradicionais, que nós estamos habituados a falar no varejo, que são faturamento, margem, a variação, crescimento ou regressão dessas duas variáveis e, claro, atingimento sobre a meta. Então eu vou deixar de lado esse daí que já faz parte do dia a dia de todos nós. Vamos falar de alguns outros indicadores que são um pouco mais específicos e que às vezes estão por detrás do faturamento. Um deles é o ticket médio. O ticket médio nada mais é do que você saber quanto que cada cliente, quando entra na sua loja, consome nela, gasta, a cesta desse cliente, em média, quanto representa para o seu negócio. Esse indicador é de extrema importância e somado ao número de clientes, que significa a quantidade de pessoas que de fato entram e consomem no seu estabelecimento, a soma desses dois representa o seu faturamento. Então você precisa ter uma visão muito clara sobre ticket médio do seu estabelecimento, também do número de clientes. Mas existem também alguns outros indicadores que mostram de que forma você está rentabilizando o seu negócio. Um deles é a venda por metro quadrado, de extrema relevância, porque você pode definir e saber, por exemplo, qual de fato é a eficiência de cada metro quadrado que você possui de área de venda dentro do seu estabelecimento. Isso te dá uma relação muito importante sobre se vale a pena aumentar a sua área de venda, se você está ocioso, se você tem espaço, por exemplo, sobrando que você pode investir e ampliar na área de venda ou, por exemplo, diminuir e ampliar na sua área de depósito, na sua área de fundo, de loja. Então é muito interessante você ter essa visão também sobre metro quadrado, eficiência de metro quadrado. O outro indicador é a eficiência por checkout, por PDV. Quanto de fato cada PDV seu ele te dá de venda, ele representa na sua venda. E esse é um indicador muito importante porque leva em consideração você sobre o mercado. Além disso, você precisa também estar atento à distribuição da venda ao longo da semana. Então a venda por dia de semana também te dá uma eficiência, te dá uma visibilidade sobre tudo que você pode fazer em termos de estratégia de marketing, preparação de loja e diversas outras ações que vão melhorar esse seu indicador de venda por dia da semana. E por último, vou falar de venda por faixa horária. Esse também é muito importante porque ele pode determinar várias estratégias do seu ponto de venda. Qual produto, por exemplo, que você tem que priorizar na abertura da loja, no horário do almoço, no fechamento da loja? Quantos clientes entram em cada uma das suas horas ao longo do dia para que você possa preparar o seu time, por exemplo, de frente de caixa? Agora é muito importante você saber que todos esses indicadores que eu falei, eles te servem para referência em termos de linha histórica, de que forma você está evoluindo diante de cada um desses indicadores e qual que é a sua visão do futuro. Você está melhorando? Qual indicador você está piorando? Por exemplo, ticket médio. Você está fazendo o seu crescimento de venda com base na melhoria da eficiência da sua área de vendas, aumentando o ticket médio, mas se você estiver fazendo isso perdendo, por exemplo, o número de clientes, é um sinal de alerta que você tem que ter para o seu negócio. Já ao contrário também, se você aumenta clientes e perde ticket médio, é um sinal de que você está conseguindo trazer o cliente para a sua loja, mas não está, de certa forma, aproveitando bem a permanência dele no seu estabelecimento. Outro variável muito importante que você tem que ler, além da sua evolução histórica, é olhar para o mercado. Esses indicadores, todos eles, você consegue olhando para a sua concorrência também, olhando sobre números de alguns institutos de venda que existem hoje disponíveis no mercado e que te dão informações da sua concorrência, certo? Vamos dar uma olhada então agora como a gente pode resgatar, como a gente pode ver esses indicadores dentro da Easy.
Então aqui o primeiro passo é a gente definir um período, então eu defini aqui a análise para o mês de maio, tá? E aí com base nisso a gente já vai direto ali para a parte mais do meio aqui da parte comercial, uma vez que a gente já falou sobre todas essas partes aqui que falam sobre categoria, desempenho de departamento, loja, seção, subgrupo e produto. Então eu queria primeiro mostrar esse gráfico aqui. Ele mostra para a gente já uma relação de tendência entre esses dois grandes KPIs, que são venda e margem, e aqui a gente já consegue ver como está o desempenho ao longo dos últimos 12 meses, tá? Tanto para margem, quanto para venda, quanto para margem em percentual. Tá? Logo embaixo a gente também já vê como é que está o comportamento sobre a meta, especificamente falando sobre a venda. E aí aqui sim, a gente começa a avaliar primeiro o ticket médio. Então a gente viu o ticket médio de 12 meses atrás, que operava com R$ 61,74, e hoje a gente opera com R$ 69,50. Então a gente já vê aqui uma evolução de ticket médio. Essa evolução vem acompanhada aí ao longo dos 12 meses. A gente vê uma tendência de crescimento, 59,61, estabilizou aqui, foi para 65, atingiu um novo patamar aqui no mês 2, 67, e agora um novo patamar se aproximando de R$ 70 o ticket médio. Tá? Quando a gente aciona aqui na lateral, a gente compara também a evolução de número de clientes. E esse daqui é um dos principais indicadores para o varejo. Então a gente vê que no ano passado, no mesmo mês, no mês 5, entraram no estabelecimento 111 mil clientes que fizeram compras efetivas, e esse ano, em maio, foram 119 mil clientes. Também a gente vê uma evolução. Ou seja, especificamente esse varejista, ele apresenta crescimento de ticket médio e crescimento de número de clientes, o que é um cenário ideal para quem está no varejo. Mas isso nem sempre acontece, a gente sabe, e aí cabe a gente analisar cada um desses indicadores de forma isolada e de forma conjunta. E aí é que a gente começa a falar sobre alguns outros indicadores, por exemplo, vamos falar sobre faturamento sobre metro quadrado. Então a gente vê aqui que existe um faturamento de R$ 5.900 lá em 5 de 2021, tá? No mês 5 de 2021, e hoje esse faturamento está na casa de R$ 7.194. Isso daqui é uma boa base de comparação para você olhar no mercado e o seu nível de eficiência. A gente vê também aqui faturamento por caixa, e isso é extremamente relevante também para a gente ver qual que é a eficiência das nossas lojas, comparando nossas próprias lojas com o mercado também. Então a gente pega aqui um faturamento de R$ 395 mil por caixa, tá, no mês passado, e no ano anterior, no mesmo período, de R$ 328 mil por metro quadrado. É um bom faturamento, levando-se em consideração a média de mercado para PDV, e ele também serve para poder nos dar um nível de qualidade de atendimento e como que a gente pode evoluir nesse indicador. E aí, claro, vamos falar também sobre faturamento por funcionário. Olha que isso é muito interessante. Esse indicador de faturamento por funcionário é um indicador muito relevante no mercado e mostra também a nossa eficiência em termos de despesa, já que a despesa de pessoal é a segunda principal linha, né, de custo e despesa do varejo, perdendo apenas geralmente no custo da mercadoria vendida. Então a gente vê aqui que a gente hoje opera nesse estabelecimento específico com uma venda de R$ 36.500 por funcionário, tá? E aí, claro, na hora de você distribuir isso, você tem que colocar para determinada loja apenas os funcionários dela, evitando ter essa diminuição e para essa contaminação de funcionário entre lojas, e claro, um controle também do seu quadro de funcionários para saber qual a loja certa que ele está, etc. Tá? Então a gente vê hoje que a gente tem R$ 36 mil por funcionário, e no ano passado esse mesmo indicador era de R$ 30.356 por funcionário. Então mostra também aqui uma tendência bem interessante aí com relação a esse indicador. Falamos também sobre o ranking de venda por dia de semana. Esse é muito importante, porque daqui sai uma série de decisões que você tem que tomar para a melhoria do seu faturamento, atendimento ao cliente e, claro, a dimensionamento dos recursos que você precisa para poder fazer bem esse faturamento. E quando eu falo de recursos, eu falo em termos de marketing, em termos de pessoa, quadro, atendimento,
mercadoria, compras e etc. Tá? Então a gente vê aqui que especificamente nessa loja a gente tem 2 grandes picos de venda, um é na quarta-feira e o outro é no sábado. Tá? E a gente vê também que o segundo melhor dia da semana de venda é na quinta-feira, e aí estratégias com certeza precisam ser tomadas para a gente fortalecer, por exemplo, a segunda-feira e a terça-feira, que são os 2 piores dias de venda, e no domingo, né, se existe alguma restrição de faixa horária, de horário de funcionamento da loja, que é o caso aqui, então essa venda pouca de domingo ela é muito concentrada só no período da manhã. Então essa análise aqui de venda por dia de semana é extremamente relevante para o nosso negócio. Quando a gente vai lá para cima de novo nos filtros, a gente também tem a possibilidade de fazer toda essa análise olhando também lojas específicas. Então, como eu vi o grupo inteiro, eu posso também filtrar aqui pelas lojas para poder fazer um benchmarking entre todas elas. E com isso, a gente vai ter uma visão muito clara da onde a gente tem as melhores performances, os melhores indicadores, tá? Todos que eu apresentei agora, e qual a melhor estratégia que a gente tem que ter para poder, de fato, atingir e otimizar os nossos recursos. É isso aí. Desejo a você agora uma boa gestão e que você possa acompanhar todos esses indicadores de eficiência, comparando a sua evolução e também a sua posição frente aos seus concorrentes e ao mercado que você está. Um abraço e até a próxima.